Bom dia, vamos dar continuidade à programação do Supertech Week, agora iniciando a palestra do nosso keynote da manhã. Então, assim, é com grande alegria que eu falo do Lucas Almeida da Silva, que é desenvolvedor master no CID, com atuação e aprendizado de máquina e visão computacional. O Lucas é aluno de mestrado aqui do nosso programa de pós-graduação em informática, orientando do professor Rafael Giusti, e meu co-orientando. Ele atuou conosco em diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aqui falando um pouquinho do currículo do Lucas, ele possui especializações em visão computacional e ciência de dados. Está prestes a concluir o mestrado, e isso eu posso afirmar que é verdade. Estão faltando um pouco de detalhes, né? Em breve também a gente acredita que o Lucas vai ingressar no doutorado, nosso doutorado. Ele também tem mais de 8 anos de experiência em desenvolvimento de software para diversas plataformas, desempenhou funções de arquiteto e líder técnico em inúmeros projetos, demonstrando habilidade para liderar equipes e criar soluções tecnológicas inovadoras. Atualmente, o Lucas ele atua no CID, e o tema no Instituto de Pesquisa CID, o tema da palestra dele de hoje é Acelerando a Aprendizagem de Máquina, Desbravando o Potencial dos Supercomputadores. Muito obrigada, Lucas, por ter aceitado o nosso convite e falar aqui conosco. Vocês que desejarem fazer perguntas, anotem as perguntas de vocês. Após a fala do Lucas, nós abriremos então um espaço para as perguntas, ok? Não deixem de fazer as perguntas. Certamente a palestra do Lucas vai ser bastante importante, interessante, esclarecedora para todos. Então, novamente, Lucas, muito obrigada. A palavra está com você. Obrigado, professora. Então, bom dia, pessoal. O tema, como a professora falou, o tema da minha palestra é Acelerando o Aprendizado de Máquina, Desbravando o Potencial de Supercomputadores. Já vou explicar que supercomputador é esse. Tá? Bem, a professora já falou sobre mim, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu queria falar um pouco sobre a história, o que me levou ao CID. Durante muito tempo eu sou engenheiro de computação formado pela UEA, e nesse meio tempo ingressei no mercado e ao mesmo tempo fazia pesquisa ali na UEA. Não sei se vocês conhecem o Ludus, mas durante 5 anos eu fiz parte do Ludus lá, tarefa de pesquisa e desenvolvimento, também fiz parte do Ocean, e o que aparecia de projeto no qual eu pudesse estar pesquisando, eu pesquisava. Então eu mexi com tecnologias bem diferentes em diferentes áreas. Já desenvolvi para mobile, já desenvolvi web e finalmente encontrei a área que eu queria estar atuando, que é aprendizado de máquina e visão computacional, né? E foi nesse contexto que eu decidi por um tempo, quando eu fiz essas 2 especializações, que eu queria aprender mais sobre essas áreas, que foi a primeira, que foi um MBA que eu fiz em visão computacional, e em seguida eu também fiz uma pós-graduação em ciência de dados, mas não foi o suficiente. Porque na pós-graduação você aprende muito de fato, mas normalmente você chega lá com um orientador e ele diz, ok, tá ok. E eu queria ir um pouco além, né? Eu queria aprender mais. E com meus orientadores, o professor Rafael e a professora Holanda, eles tiveram esse papel na minha vida, de fazer eu aprender mais. E nesse meio tempo eu queria focar em aprender, queria focar no meu mestrado. Então nesse meio tempo eu não quis ficar no mercado, eu queria focar a pesquisa, né? Então eu tive bastante cautela na hora de ficar atirando para qualquer lado, e eu confesso que eu também tive bastante cautela até para entrar no CID. O Carlos está aqui, que é o líder aqui da nossa unidade, ele lançou o desafio e me garantiu que no CID a pesquisa e o desenvolvimento andam juntos. Então, ali, dentro do Instituto de Pesquisa, que é diferente de uma empresa normal, eu estaria pesquisando, estaria desenvolvendo e estaria fazendo um diferencial, que seria trazer as soluções, a pesquisa que eu faço no meio acadêmico para o mundo real, né? E esse é o papel, que aqui entra no segundo contexto, dos institutos de ciência e tecnologia, né? O papel dos institutos de ciência e tecnologia é justamente fazer essa ponte entre a universidade e as empresas. O CID é um instituto de tecnologia. Lá, se vocês verem ali, a gente tem um pezinho tanto aqui na universidade, quanto um pezinho nas empresas. Então, dentro do CID, fiz artigos, publiquei artigos,
tenho até uma patente. Então, nós fazemos também esse papel de pesquisa. Mas, graças a esse arcabouço tecnológico que é incentivado pelas empresas, que é incentivado pelo CID, nós temos maior capacidade de poder fazer verificações em ambiente laboratório. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre o IARA, que é esse supercomputador. Então, nesse contexto aqui, nós pegamos as pesquisas que são desenvolvidas na universidade, as pesquisas que nós fazemos no nosso cotidiano, um artigo que nós estamos trabalhando e vamos testar e verificar em ambiente de laboratório, até que em um determinado momento a gente possa fazer um protótipo operacional e finalmente trazer essa solução, trazer inovação, né? É o PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, certo? Então é papel de qualquer ICT, não é só o CID fazer isso. Então qualquer instituto de ciência e tecnologia tem esse papel de fazer essa ponte, certo? Então são os temas aqui que a gente vai conversar. Vou falar um pouco só sobre o CID aqui, para quem tem curiosidade, rapidamente. Falar sobre esse supercomputador, o IARA, resgatando o tema da palestra sobre como é que a gente desenvolve e qual é a tarefa, o papel do aprendizado de máquina nesse tipo de ambiente, certo? Como é que a gente pode acelerar o aprendizado de máquina em diferentes, nesse novo ambiente de supercomputação e trazer algumas conclusões e insights aqui para a nossa conversa, certo? Só para deixar claro, tá, gente? Eu sou aluno, sou desenvolvedor, então eu tenho uma linguagem um pouco técnica e no final vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Então vamos lá. O CID. Como eu falei ainda agora, o CID é um instituto de ciência e tecnologia. Nós temos 3 unidades aqui no país, somos mais de 800, né? E já atuamos em mais de 1.100 projetos. Não estava, o CID fez agora 19 anos, então, obviamente, eu não estava nesses 1.100 projetos, mas já tem um chão, tá? Nesse instituto de pesquisa aqui no Brasil. E quais são as unidades que nós temos, né? Estamos em Campinas, estamos em Recife e estamos em Manaus. Aqui, abrindo um parênteses, é interessante que lá em Campinas nós temos um laço estreito com a Unicamp, Recife, com a FPE, e agora, se Deus quiser, também com a UFAM. Né? Só abrindo parênteses ali, a gente está na Ponta Negra, tá? Quero dar uma visita lá. E onde a gente atua? A gente atua em visão computacional, processamento natural de linguagem, ciência de dados, nuvem e segurança cibernética. Boa parte dessas competências aqui são justamente as competências que a gente atua aqui no programa de mestrado da UFAM e são competências aqui tecnológicas do nosso corpo docente, né? Então, existe uma grande ligação ali que eu fico doido quando eu vejo algum tema assim que a gente está enfrentando um desafio lá, eu lembro, pô, o professor tal já trabalhou com isso, ele poderia ajudar a gente com essa jornada, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o CID. Eu vou falar um pouco mais lá no final, passar um link para vocês, caso queiram dar uma olhada melhor. Mas o tema dessa palestra também é voltado à supercomputação. E que supercomputador é esse? É o IARA. O IARA aqui, vocês devem saber na nossa lenda, né? Tem influência esse nome também. E é um supercomputador focado em projetos de pesquisa e desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Temos aqui alunos que mexem com a parte técnica, né? Quem aqui já mexeu com o Colab? Só para eu saber assim. O Google Colab. Beleza, bastante gente, né? Então, durante o meu projeto de pesquisa no mestrado, eu também mexi muito com o Colab e apanhei bastante do Colab. A questão das sessões ficarem desligando sozinhas, eu não poder deixar meus algoritmos rodando durante a noite porque ele derrubava. Agora está mais criterioso ainda, que ele está cobrando bem alto o valor por processamento dentro desses recursos computacionais. Então, eu confesso que quando o Carlos falou lá durante a entrevista que o CID tinha um IARA, eu fiquei bastante tentado, muito por causa do IARA também. Então, eu queria parar de sofrer com essas dificuldades, né, de hardware que a gente enfrentava na época. E eu fui bastante, quando eu vi desse poder computacional que esse supercomputador estaria me oferecendo, e o Carlos falou, não, Lucas, nos projetos aqui do CID você vai poder usar, você vai treinar seus modelos ali. Agora, se ele me falasse na época, Lucas, a gente treina aqui nossos modelos no Colab, aí ia ser um pouco difícil. E o que é o IARA em si, né? Entrando mais um pouco.
IARA, vou tentar ser um pouco devagar nessa parte, o IARA é composto de um equipamento de NVIDIA chamado DGX. E o que é esse equipamento? Uma DGX ele é composta por 8 GPUs A100. Então, cada GPU totalizando um total de 320 GB de memória gráfica. Isto é, cada GPU dessa tem ali os seus 40 GB de memória gráfica. Ela possui 6 NVSwitch, já vou explicar o que é isso. Mas esse NVSwitch e o item de baixo, o InfiniBand, é justamente para acelerar a troca de informações entre esses dispositivos. Possui CPUs com 128 cores, então tem bastante core aqui para você paralelizar os seus algoritmos, certo? E memória de sistema de 2 TB. Isso aqui é memória RAM, tá? Então, você tem 2 TB ali para poder alocar seus recursos computacionais. E para muitos trabalhos, às vezes você consegue até alocar todo um dataset dentro de uma manifestação dessa. Então, e também ainda tem algum sistema de armazenamento de arquivo, ali 30 TB, mas eu já vou falar do nosso sistema de armazenamento de arquivos, que também acelera isso. Então, temos 40 desse equipamento. Então, 8 vezes 40 são 320 GPUs. Então, é esse aqui, o IARA, né? O nosso IARA é composto por 40 estações dessas, né? Pode acelerar o aprendizado de máquina em si. Bem, existem alguns desafios. Eu vou falar aqui sobre 4 principais problemas que a gente enfrenta em aprendizado de máquina e como que lá dentro do CID nós abordamos e trabalhamos com cada um deles e tentamos resolver. Primeiro, entrada e saída de dados. Temos aqui o nosso HD. É bastante computacionalmente caro você ir lá, pegar o dado no HD e trazer para dentro da CPU. Isso demora. E muitas vezes, dependendo do tamanho da sua base de dados, ela não vai caber dentro da memória RAM. 2 TB é muita coisa, mas a gente tem datasets hoje que passam longe disso. Então, é necessário meios para tratar esse tipo de problema, entrada e saída de dados. Velocidade de processamento, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês os ganhos computacionais e de velocidade que a gente tem utilizando esse tipo de sistema. Como é que a gente pode otimizar melhor nossos hiperparâmetros, nossos modelos de aprendizado profundo. E, uma vez que esses modelos são criados, você não vai fazer o deploy, você não vai fornecer a sua solução dentro do IARA. O IARA é uma ferramenta para treinar e gerar seus modelos, desenvolver seus algoritmos, mas você precisa trazer essa solução para o mundo real. Às vezes, até você, dependendo da necessidade, você precisa rodar isso na borda, né? Como um relógio, por exemplo. Certo? Então, vamos lá. I/O de dados, entrada e saída de dados. Vou tentar ser bem simples aqui nessa parte, mas o que acontece? Normalmente, no sua base de dados, existe um servidor lá que os dados vão acessar, os usuários vão acessar esse servidor e buscar a sua base de dados. Por exemplo, um dispositivo de armazenamento, um HD, no qual diferentes alunos aqui podem estar acessando para buscar uma base de dados. Só que, quando múltiplas pessoas, múltiplos usuários, múltiplos trabalhos começam a acessar esse volume, acaba criando um gargalo. E esse gargalo é prejudicial no treino de modelos. Não adianta você ser muito rápido na hora de você ter uma GPU overpower. Você jogou os dados para dentro dessa GPU, ela processa muito rápido, mas demora uma vida para ela ir lá buscar o dado na base de dados e trazer de volta para processar. E o que acontece? Nós utilizamos uma tecnologia chamada UECFS que paraleliza esse sistema de arquivos. Ele acaba sendo um sistema de arquivo distribuído e algo que antes você levava... Aqui é o processamento normal, né? Um pouco menos de 2 GB por segundo. E olha que 2 GB por segundo já é bastante coisa. Fazer uma transferência de 2 GB de uma máquina para outra já é muita coisa, né? Com esse tipo de tecnologia você já consegue jogar lá para os 10 GB por segundo. E isso eu estou falando aqui de uma instância. Quando você aumenta o número de nós, né? Como eu falei aqui, o número de servidores em paralelos, isso acaba sendo mais rápido ainda, certo? Então, essa aqui é a forma que a gente trata esse problema de entrada e saída de dados e acaba aumentando a velocidade no processamento desse tipo de arquivo. Então, dentro do IARA, a gente não se preocupa com o tamanho da base de dados, eu não me preocupo em alocar
colocar isso na memória RAM, porque eu consigo ter uma rápida entrada e saída de dados ali no meu sistema computacional, certo? No meu modelo. E aqui entra um dos pontos mais legais dessa palestra, que é a velocidade de processamento. Eu tentei colocar aqui algo trazendo para a nossa realidade, que é o Colab. Usei muito Colab também. E imagino que vocês também utilizem. Vou tentar ser simples também, em alguns termos, mas o que acontece? Lá no Colab, normalmente, quando você cria um notebook, um Jupyter Notebook, normalmente ele aloca para você essa GPU aqui, uma NVIDIA T4. Essa é a GPU que normalmente você vai executar seus trabalhos de aprendizado de máquina, você regula o tamanho do seu batch para caber dentro dessa GPU, você diminui o máximo que der, até caber lá dentro, né? Então é essa GPU que a gente costuma trabalhar. Ela tem 16 GB de memória gráfica e ela tem um processamento de 8.1 teraflops. Quem sabe aqui o que é flops? Só para eu saber se eu explico. Então eu vou explicar, só tem uma coisa. Então flops é operações de ponto flutuante por segundo. Aqui em aprendizado de máquina, a gente faz computações matemáticas, certo? Que são convoluções, né? Redes neurais convolucionais. O que ela faz? Convolução. O que é convolução? Uma operação matemática, que vai fazer diversas multiplicações e adições, e por meio dessas adições e multiplicações que você vai ter seu modelo final. É isso que no final é um treinamento de aprendizado de máquina, certo? E como é que funciona? Qual é a vantagem da GPU? Você paraleliza essas operações matemáticas. E com isso você acaba fazendo o seu treinamento de forma muito mais rápida. Então, o que acontece? A NVIDIA T4 ela consegue fazer 8.1 teraflops, ou seja, 8.1 teras de operações matemáticas por segundo. Beleza, passamos da fase aqui do teraflop. E quando você tem a conta premium do Colab, você consegue alocar aqui a NVIDIA V100, que é essa de 32 GB, e ela tem 14 teraflops. É melhor, mas também quando você aloca essa GPU aqui, o contador lá do Colab vai muito mais rápido. Então, pela experiência, assim, eu não consigo... Eu costumo estourar minha cota ali com 5 dias já do Colab, e não consegui dar prosseguimento nos meus experimentos, né? Embora seja boa, vamos fazer uma comparação com a NVIDIA 100, que é justamente as GPUs que a gente tem no IARA. É uma GPU com 40 GB de memória gráfica e 19.5 teraflops. Ou seja, ela é quase 3 vezes aqui o potencial da NVIDIA T4, certo? Então, o que você faz nessa placa de vídeo que o Colab ele fornece, você consegue fazer 3 vezes mais rápido com esse NVIDIA 100. Em alguns tempos, né, em atividades que estão no nosso cotidiano. Bem, essa tabela, só explicando antes, pode ficar um pouco confuso, essa tabela está associada a esse gráfico e essa tabela está associada a esse segundo gráfico. Esses dois primeiros aqui equivalem a tempos de treinamento de um experimento que foi realizado para treinamento de um modelo SSD, que é um Single Shot Detect, um modelo de detecção. Vocês sabem aquele... Tem muito modelo de detecção de objeto, detecção facial, que utiliza esse tipo de modelo, certo? Então vamos lá. Para esse dataset aqui, o experimento do dataset de 2.8 terabytes, uma época na GPU T4, que é a do Colab, ia me levar mais ou menos ali 290 minutos para processar uma época. Ou seja, ali quase 5 horas, né, para fazer esse processamento. Em uma a 100, esse tempo já diminui aqui para 140 minutos, ou seja, menos da metade, né? Agora, quando eu pego isso e aumento e escalo para múltiplas GPUs, vejam o tempo que aumenta. Com 8 GPUs cai para 18 minutos. Com 16 GPUs cai para 7 minutos e 51 segundos, ou seja, 16 GPUs equivalem a 2 daquelas DGX. E, finalmente, com 32 GPUs, cai para 3 minutos. Ou seja, de 290 minutos por época, ou seja, 5 horas, eu acabei fazendo o meu processamento cair para 3 minutos e 55 segundos, utilizando 32 GPUs, que equivale a 4 estações 4 estações de DGX que nós temos, certo? Então, isso daqui, eu diria que é quase impossível
você trabalhar com esse dataset, para esse problema, com esse modelo, utilizando o Colab, porque você não vai em um tempo hábil, falo isso por experiência própria também, inclusive, e você nunca executa um experimento só. Você vai treinar um modelo, você vai executar vários experimentos, vários modelos, você vai alterar IP-parâmetros e nada garante, né, aqui é o problema da parada, nada garante que ao término desse treino aqui, sei lá, você executou aqui 10 épocas, 2.900 minutos, nada garante que ao final dessas 10 épocas você vai ter o melhor modelo. E quando você trata com problemas mais complexos, a exemplo de segmentação semântica, né, isso se torna mais difícil ainda. Então, nesse experimento aqui, que é um problema de segmentação semântica, se não me engano aqui o modelo foi a IUNET, foi utilizada uma GPU T4 do Colab e o tempo de treinamento aqui deu 180 horas para uma época. Uma época, 180 horas. Isso dá 7 dias. Imagina você esperar 7 dias para ter o resultado de uma época. É inviável. Não dá. A gente já passou por isso também, né, professora? Mas e é muito difícil você trabalhar com esse tipo de solução, esse tipo de dificuldade técnica, né, de velocidade. E aqui entra quase a necessidade de você paralelizar o seu processamento. Com uma GPU A100, esse tempo cai para 64 horas, continua inviável, uma época, 64 horas. Mas quando a gente aumenta aqui de 8, 16, 24 e 32 GPUs, esse tempo aqui cai para 2 horas e 4 minutos. Então, com 32 GPUs, que equivalem a 4 DGX, você acaba conseguindo ter um resultado muito mais rápido e muito mais factível, porque 7 dias tudo pode acontecer. A máquina desligar, cair energia ou algum tipo de problema. E com 2 horas aqui você consegue até ter uma previsibilidade maior no seu modelo. Então, percebi aqui que o meu modelo deu overfit. Você colocou lá o early stop para ele parar de treinar caso aconteça um problema de overfit. Isso aqui você consegue ver muito melhor utilizando com mais tempo com menor tempo de processamento dos seus modelos. Da mesma forma, o número de imagens, eu acho que não está dando para enxergar, mas eu vou falar aqui para vocês. Da mesma forma, você consegue aumentar o número de imagens por segundo que o seu modelo vai processar. Seria o nosso PET. Então, com 8 GPUs você consegue processar 800 imagens por segundo. E aqui, por final, com 32 GPUs, você consegue processar 4.200 imagens por segundo. Então quanto mais imagens, maior também, sendo processadas por segundo, maior também a possibilidade de você ter sucesso no seu modelo, certo? Então, vamos para o segundo ponto. Pode surgir adiantando uma possível pergunta, ok, tem um monte de servidor, tem um 40 DGX aqui, a gente aprende aqui em redes de computadores que existem latências. É impossível que eu vou passar dados de um lugar para o outro, não existe algum tempo ali, um delta T, para fazer essa passagem de dados, certo? E aqui que entra 2 equipamentos que eu falei que eu ia falar depois, que é o NVSwitch. Esse NVSwitch, ela promove uma comunicação entre GPUs de até 600 GB por segundo. Então, o que acontece quando você trabalha com múltiplas GPUs? A computação que está sendo realizada em cada uma delas, no final, elas precisam se juntar, certo? E com isso, né, esses 600 GB por segundo, eu nunca cheguei perto disso, de precisar disso, mas quando você tem essa capacidade, isso acaba aumentando a velocidade e quase extinguindo qualquer tipo de gargalo na comunicação entre servidores. Da mesma forma, das GPUs, da mesma forma a comunicação entre os servidores, também utilizamos, a gente não usa o cabo Ethernet para conversar entre as máquinas, existe uma tecnologia chamada InfiniBand, que acaba proporcionando a transação de dados de até 200 GB por segundo. Ok? Então, vamos agora na parte de otimização de P-parâmetros. Ok, Lucas, temos um supercomputador, entendi que é rápido, mas ainda assim, às vezes, é necessário que você faça ajustes no seu modelo. Percebi que o learning rate, aqui a taxa de aprendizado,
está muito alta, eu preciso diminuir um pouco, preciso fazer ajuste no meu modelo. Eu quero mudar o momento do meu otimizador aqui, eu quero trocar o otimizador de repente, eu quero de SGD, eu quero trocar para o ADA. Às vezes nós fazemos essas mudanças manuais no nosso modelo, colocar um regularizador e às vezes mudar até a arquitetura da rede para obter o resultado que a gente quer, certo? Então, existe um pipeline, um fluxo de trabalho aqui que nós costumamos utilizar em aprendizado de máquina, que é a coleta dos dados, a rotulagem, o desenvolvimento do seu modelo, o treinamento dele, a avaliação. Aí volta para onde você volta esse processo até você obter o resultado que você quer, certo? E isso, tendo um supercomputador, você pode estar dormindo, terminou o treino e aí? Vai ficar parado? Não. Então o que a gente pode fazer? Nós também desenvolvemos, ficou muito pequena essa imagem aqui, mas esses 4 colunas aqui são hiperparâmetros. Lá dentro do Instituto, nós desenvolvemos algoritmos que tentam automatizar esse processo de encontrar os melhores modelos de aprendizado de máquina. Então, esse aqui é o famoso AutoML, né? A gente tem um espaço de busca. Eu tenho tantas taxas de aprendizado que eu quero testar meu modelo. Eu tenho um range de possíveis valores da minha função de otimização. Então, lá dentro do Instituto, nós também automatizamos o treinamento desse tipo de modelo para que quando a gente acordar lá, está ali que o resultado do possível conjunto de hiperparâmetros que vai nos proporcionar o melhor resultado. Esses algoritmos nós desenvolvemos e a ideia é que isso nos traga resultados mais rápidos, precise de menor interferência humana para obtermos resultados e no final consigamos fazer aquele último ponto lá que eu mostrei do gráfico, que é fazer a indexação do Instituto para as empresas, porque as empresas querem resultados rápidos, certo? Finalmente, o último ponto que eu queria falar é o seguinte: treinei meu modelo num ambiente de supercomputação, gerei lá uma ResNet 101 super top, vai funcionar, tá com 99,9% de acordo. Se bem que 99,9% já dá para desconfiar, né? Mas sei lá, deu 98% de acurácia. E como é que eu trago esse modelo para o mundo real? Às vezes você precisa rodar o seu modelo, a sua solução na borda ou até mesmo no seu computador, na sua máquina, certo? Quero testar esse computador, quero implantar no hospital, sei lá, você fez um modelo de classificação de Covid. Quero que esse modelo funcione lá no hospital. O hospital não vai ter 3 TGX para fazer o deploy do seu modelo, certo? Então, também trabalhamos com a otimização desses modelos. Existem muitas técnicas para fazer isso, eu acho que está pequenininho aqui para enxergar, mas às vezes você faz o prune desse modelo, você diminui, faz a quantização, diminui, eu falei ali de float 32, né, que é precisão simples, às vezes você muda a quantidade de bits para metade e acaba melhorando a velocidade. E nós fazemos isso também dentro do Instituto, dependendo do dispositivo-alvo. Eu quero rodar meu modelo numa NVIDIA, quero rodar meu modelo, não tenho nem GPU, Lucas, eu quero rodar numa CPU, numa Intel, no AMD. Então, nós também desenvolvemos e temos soluções tecnológicas que fazem a otimização desses modelos de acordo com o seu dispositivo-alvo, certo? Então, acabei falando aqui dos 4 principais pontos, né, e dificuldades tecnológicas que eu pessoalmente enfrentei, e lá dentro do Instituto nós tentamos, até certo ponto, solucionar. Existem desafios que continuam sendo muito difíceis, vamos supor, existem modelos tridimensionais, existem algo que está no nosso cotidiano aqui, modelos muito grandes de linguagem, está aí o exemplo do ChatGPT, e continuam sendo um desafio muito grande, mas com esse tipo de equipamento, eu como aluno pessoalmente tive maior facilidade em enfrentar esses desafios, certo? Então, com esse tipo de mecanismo e o desafio que me foi incumbido e eu aceitei na época, eu percebi que a união de universidade e os institutos de pesquisa, a gente pode acabar causando impacto na sociedade, impacto econômico. Não precisa necessariamente ser algo que seria ideal, né? Ajudar, vamos supor, nossa população ribeirinha. Mas existem soluções que estão no nosso cotidiano que acabam ajudando a gente.
Quem aqui nunca usou Uber? Quem aqui hoje em dia tem até o chat GPT e diversas outras soluções que estão no nosso dia a dia, facilitam a nossa vida e caracterizam-se como inovação, certo? Então, eu acredito, né, tá aí o Carlos também, aqui líder do nosso instituto, que a colaboração e o desenvolvimento contínuo, a parceria, a universidade e os institutos de pesquisa que vão fazer a gente conseguir fazer isso. E aqui com um projeto super inclusivo, a empresa e a universidade também promovem esse tipo de coisa. E finalmente, né, a gente tem um P&D. Mas o que é P&D? A gente fala, eu faço P&D, né? Mas o P&D tem um P, eu sempre falo isso, tem um P, não é só desenvolvimento, tem um P, que é pesquisa. Você tem que pesquisar, você tem que publicar artigos, você tem que ler artigos. E vocês têm que, quando a gente lê algum artigo, quando a gente desenvolve alguma solução, eu também os incentivo a verem como é que a gente pode trazer essa solução para a realidade, para o mundo real, para a sociedade, certo? Então, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação é algo que, juntando, né, a universidade, os institutos de pesquisa ali na parte de desenvolvimento, e a gente traz a inovação, certo? Juntamente com as empresas. Finalmente, né, fica aí o chamado, assim como eu fui chamado para o CID aí. Esse aí é o nosso logo, né? Bora Mano, quando tá até na parede lá do escritório. Quem quiser, depois, é claro, não quero pegar nenhum aluno do Projeto Super, mas fim do projeto, pelo amor de Deus, mas fim do projeto aí, fica o convite, temos diversas vagas e quem quiser também tá conversando conosco, fiquem à vontade, eu dei meu contato lá em cima, somos pessoas que somos totalmente ali à disposição para quem quiser participar e tá atuando com a gente, é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente fica até sonhando, né, com essas máquinas, porque a nossa realidade ainda é a realidade do Colab. E a gente já tem a questão da infraestrutura, então a gente sabe o sofrimento que todos os alunos têm, ainda com bases muito pequenas. Eu que trabalho com vídeo e imagem, sei muito bem, né, quanto maior o tamanho do mini lote, melhor, mas às vezes a gente tem que trabalhar com uma imagem por vez, e isso quando consegue. Então, essa palestra com certeza mostra uma realidade que nós gostaríamos de ter, e ainda bem que temos no CID, né, e depois a gente vê como é que a gente estreita essa colaboração. Mas eu vou abrir aqui o espaço para perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas? Não fiquem tímidos, podem perguntar. O Lucas está aqui, é super acessível. Eu queria perguntar como foi feito para o CID decidir quais máquinas comprar. Tipo, eles tinham primeiro a demanda ou tipo, sei lá, tipo, foi primeiro estudo de pesquisa, estavam a comprar máquina e fazer pesquisa e depois decidiram com quem iam pesquisar ou foi relacionado com software e tal. Tipo, como é que decidiram que ia ser essas máquinas específicas? Então, quando eu entrei no CID, já existia IARA. Então, eu vou tentar responder com base no que eu sei, tá? Mas, primeiro, sempre há necessidade. Nós tínhamos desafios tecnológicos muito grandes. Então, existiam projetos de pesquisa que precisavam ser executados e a gente precisava ganhar tempo na execução deles. A gente precisava da infraestrutura necessária. Então, primeiro houve a necessidade, primeiro ocorreram os projetos, certo? E em relação ao dispositivo que seria adquirido, eu não tenho a resposta concreta disso, mas pelas minhas pesquisas na época, esse era o melhor equipamento que poderia existir, tá? Tanto é que quando isso saiu em várias notícias e tal, então eu já conhecia o CID por causa dessa notícia. Eu vi lá a notícia, maior supercomputador na América Latina está no Brasil. Aí eu fui ver, quem é que tem esse melhor supercomputador? Fiquei interessado. E era o CID. Então foi nesse contexto que eu conheci o CID e que eu acredito que foi o principal incentivo a gente ter esses equipamentos. Vocês compraram o melhorzão então logo, né? Tipo, bacana. Foi. Obrigado. Bom dia, Lucas. Aproveitando aí, agradecer pela palestra. Dentro do Projeto Super, a gente tem uma task aqui com a colaboração dos professores da área de Machine Learning, né? Que especificamente trabalha com um problema de saúde. A gente até tem um
conjunto pequeno de A100s aqui também, mas nada comparado com uma ADX de vocês, e vocês têm 40 ADX. A pergunta é bem simples, talvez, mais no sentido da tua resposta, da colaboração com o Carlos aqui, que está presente também. Existe algum programa de vocês hoje com alguma universidade para uso dessas máquinas? Como isso é feito? Se já estão... Porque eu entendo que vocês têm colaboração com outras universidades já em andamento. Estão pensando em alguma coisa desse porte? Eu acho que é melhor o Carlos responder essa. Fico feliz com o interesse aí pelo nosso instituto, pela infraestrutura. Então, como foi bem explicado pelo Lucas, hoje o CID tem parceria com 2 universidades, uma no Nordeste e outra no Sudeste, né? Eles estão desenvolvendo algumas pesquisas alinhadas também com o nosso parceiro, nosso principal cliente, né? Que utiliza parte dessa infraestrutura. No planejamento estratégico desse ano, né, a gente tende a dialogar aqui com a Universidade Federal do Amazonas para entender quais são os desafios, trazer isso para dentro de casa e ver como é que a gente consegue estabelecer uma parceria. Mas isso ainda está em processo de análise, né? Assim que a gente consiga ter um posicionamento junto também com o nosso principal parceiro de desenvolvimento de projetos, a gente vai estar conversando aqui com a diretoria do IPOMP, do CETEL, né, das unidades tecnológicas que trabalham com esse tipo de desafio hoje na área de machine learning, para ver como é que a gente pode criar um termo de cooperação. Mas como tudo é muito incipiente ainda aqui na nossa região, a gente está indo devagarzinho para entender, né, as demandas. Uma vez que existe, vocês devem imaginar, né, uma lista de pedidos já de outras universidades também, de outros estados, o FRJ, Rio Grande do Sul, também tem problemas complexos que estão pedindo alguma ajuda para utilizar essa infraestrutura. Então é um caso aí que está sendo estudado com carinho. Prometo, professor Eduardo, assim que a gente tiver uma posição, trazer aqui para vocês. Tá joia? Obrigado. Bem, Lucas, primeiro obrigada pela palestra. Estava comentando aqui com a Yolanda que eu acho que casou bem assim com o que a gente precisava aqui na Supertech Week, sem entrar tanto nos termos técnicos, mas de uma maneira que traz coisas interessantes para o pessoal do Super entender. Eu queria te fazer uma pergunta menos técnica e mais assim conceitual, no sentido de do que você pensa para a computação. Eu assisti outro dia uma palestra com um professor da USP, que agora eu esqueci o nome. Ele é o diretor lá do C4AI da USP e do Centro de Inteligência Artificial, e ele colocou que hoje no Brasil a gente não teria capacidade computacional para treinar, por exemplo, o modelo do ChatGPT. E que, por exemplo, a USP teria uma capacidade computacional de 10% do que seria necessário para treinar modelos como o ChatGPT. E a gente sempre discutiu que uma coisa legal da computação é que a gente pode programar sem muito recurso, né? Vai muito da criatividade do desenvolvedor. E hoje com a IA isso muda um pouco, porque eu preciso de recursos computacionais para poder chegar no nível de desenvolvimento de outros países. Então, a minha pergunta é: como é que você vê esse futuro para os desenvolvedores da área de computação em relação à necessidade de recursos para que a gente esteja aí mais no estado da arte do desenvolvimento em machine learning e IA? Pergunta, professora. E antes de eu entrar no CID, também essa era a minha realidade, né? Na época, eu estava ouvindo falar sobre transformadores, né? Achei fantástico a tecnologia, mas eu olhei, não vou conseguir rodar isso no colar. Então, eu senti ali um teto, né? Que eu estava pensando, como é que eu vou superar isso? Aí aqui entra uma opinião pessoal, né? Que antes de existir MobileNet, MobileNet é um dos modelos mais utilizados, né? A gente tem hoje a MobileNet, aí veio a EfficientNet, que são modelos que estão na nossa realidade, que têm um desempenho, às vezes, até melhor do que modelos mais ali que antes era o estado da arte, certo? Então, ao mesmo tempo que eu acredito que a gente é crônico, né, vai precisar sempre de mais recursos computacionais, eu também acredito que vão surgir
ao mesmo tempo, técnicas e algoritmos e soluções que a gente vai conseguir também diminuir o custo, né, o custo computacional desses modelos. A Efficientnet surgiu nesse contexto, inclusive, que a gente precisava na época tinha a ResNet 101, que é muito pesado, e a gente precisava fazer que esses modelos rodassem em um ambiente mais leve computacionalmente. E foi nesse contexto que surgiram diversas tecnologias que, inclusive, estão sendo desenvolvidas hoje em dia, com, inclusive, parte dessas companhias que eu acabei de citar, a Intel, a AMD, a Qualcomm. Boa parte do financiamento da pesquisa não é só tentar bater lá, aumentando o hardware disponível, criando algoritmos e modelos cada vez mais, mas também existe o incentivo a também tentar ir mais embaixo e procurar tentar simplificar coisas que a gente tem hoje. Então é isso que eu procuro também fazer, né? Ao mesmo tempo que é o famoso matar mosca com bazuca, né? Eu tento ao máximo simplificar as soluções, procuro dentro do CID, se Deus quiser, né? Fazer justamente isso, reduzir a complexidade computacional das coisas. A patente que foi desenvolvida, que nós publicamos também, foi nesse contexto. Ela reduz, né, a complexidade computacional desse tipo de modelo. E, embora tenha sido feito no IAR, o treinamento do modelo, a gente no final não, precisamos reduzir isso. Porque havia um intuito de fazer nossa solução, nosso algoritmo de inteligência artificial rodar em dispositivos de baixo custo, que é a maior realidade, inclusive, aqui na nossa região. A maior parte dos nossos alunos também, eu não sei vocês, né, mas na época eu não tinha, o meu computador não tinha nem GPU, né, então eu precisava estar utilizando o Colab para esse fim. E é isso, professora, que eu acredito. Tem que continuar tentando abaixar o nível e otimizar aquilo que a gente já tem. Ainda nessa linha, demora muito treinar os modelos e aí ao final do treinamento a pessoa olha, tem overfitting, tem uma série de ajustes que precisam ser feitos. Aí no ciclo de vocês tem a etapa de ajuste de hiperparâmetro. E eu fiquei curiosa para saber quais são as técnicas que vocês utilizam. São técnicas assim um pouco mais empíricas, são metaheurísticas, ou vocês têm alguma técnica específica que trabalha exatamente os hiperparâmetros para garantir que ao final, não há garantias, né, mas é uma tentativa de ter um modelo mais otimizado no sentido de otimização dos hiperparâmetros, né? Então, quais são as técnicas? Então, professora, esse AutoML é até um termo que eu bato um pouco em cima. O AutoML, na verdade, existe um espaço de busca, existe um conjunto de hiperparâmetros que você quer procurar, né? E existem algoritmos que fazem isso, exemplo do grid search, né? E o que acontece? Na verdade, ele não é uma força bruta, porque ele não é um for dentro de um for, dentro de outro for que vai procurar em todos os hiperparâmetros. A gente desenvolve algoritmos que tentam encontrar um caminho melhor. Naquele gráfico que eu mostrei, inclusive, ele não passou por todos os hiperparâmetros possíveis. Ele excluiu alguns que estavam por meio de algumas métricas, exemplo de desvio padrão, MSE, etc., que se distanciavam muito de onde a gente queria chegar. Ele acabava, não, esse caminho aqui eu acho que não é muito legal, não. Mas é por isso que o AutoML ele não busca encontrar a melhor solução possível, porque isso, pelo menos até o conhecimento da literatura, a gente sabe que só testando todas as possibilidades, né? Mas ele tenta encontrar o melhor conjunto de hiperparâmetros possíveis. E essa é a ideia dos algoritmos que a gente desenvolve lá, né? Certo. Eu também fiquei com uma dúvida. Aqui no nosso grupo de trabalho do Super, que nós trabalhamos com técnicas de aprendizagem de máquina aplicadas a problemas de saúde, nós temos uma preocupação também na otimização dos modelos, justamente para embarcar os modelos e dispositivos de hardware limitado. E essa é uma preocupação de vocês também. E nós costumamos utilizar técnicas bem clássicas. E aí eu fiquei também com essa curiosidade, se vocês estão trabalhando no desenvolvimento de técnicas um pouco mais
novas, ou vocês aplicam essas técnicas mais clássicas mesmo de otimização de modelos? Poda, Então, quantização? Alô? Então, a gente aplica essas técnicas clássicas, que até agora são as melhores, né? Quantização, redução de possíveis camadas que podem não ser tão necessárias, diminuir a operação de ponto flutuante, o número de bits, né? A gente trabalha com essas técnicas, que são justamente aquelas que são indicadas. Que ainda não chegamos no nível, mas eu queria, de repente, desenvolvesse algo que, de fato, aumentasse ali um pouco o estado da arte nesse quesito. Mas outra coisa que eu acabei não comentando, mas a gente trabalha também, cada um daquelas tecnologias, daqueles processadores, a exemplo AMD, NVIDIA, a Qualcomm, a Samsung e todos esses processadores, se vocês forem entrar lá no site deles, eles têm seus kits de desenvolvimento. Então, a Intel tem um OpenVINO, NVIDIA também tem a sua, tem várias inclusive da NVIDIA, mas vocês já devem ter ouvido falar do TF-Lite, né? E a gente também procura ver o que esses processadores, esses kits de desenvolvimento fazem, e muitas vezes esses processadores, esses kits de desenvolvimento, eles também têm algum mecanismo que pega esse modelo e faz a otimização dele, né? Por experiência própria, costuma ser muito mais rápido quando a gente faz isso. Pega o modelo lá que a gente desenvolveu no nosso framework, exemplo do TensorFlow e PyTorch, e vai lá no kit de desenvolvimento de algum dessas bends, dessas tecnologias do dispositivo-alvo, e tenta fazer a otimização utilizando o kit deles. Aí fica a dica. Sim, a gente usa o TF-Lite no nosso módulo, né? Mas é só mesmo para ampliar o nosso leque. Mais alguma pergunta? Obrigado aí, senhor Lucas. Já queria perguntar se tem algum material que o senhor recomenda, tipo, tem uma galera que está iniciando agora no mundo de machine learning e tal, e a gente meio que não sabe por onde começar, tipo, o senhor recomendaria algum livro, sei lá, tutoriais, alguma coisa assim, pra ver, tipo, de maneira mais geral, tipo assim, mais a parte teórica, de, tipo, quais os melhores algoritmos e tal, não tanto do ponto de vista tecnológico, mas mais do ponto de vista científico mesmo? Algum material que o senhor acha interessante? Alô. Então, eu ia falar justamente isso. Boa parte do conhecimento que, assim, é muito difícil você sair lendo tudo quanto é livro de machine learning. Eu procurei ler uma parte dele, mas você acaba ficando doido, entendeu? Então, os livros que eu li, que eu li bastante, muitas vezes é a minha forma de aprendizado. Eu gosto de aprender e já ir testando. Então, aquele Deep Learning with Python, Godfellow e diversos outros autores, eu gosto bastante. Mas onde eu mais aprendi, no PPG, a gente tem aqui a disciplina de MMD 1 e 2, né? Aprendizado de mineração de dados. Lá é dado um escopo geral, né, das diversas técnicas, e os professores na época já iam falando, isso aqui tu vai usar dentro desse contexto, isso aqui tu vai usar dentro desse contexto. Então, para mim, o curso foi mais importante do que ler vários livros, que ele acabou condensando essas informações para mim, e boa parte do que eu aprendi na época é que eu uso hoje. Essas disciplinas em particular, para mim, a MMD 1 e 2, me marcaram muito, porque me ajudam muito no cotidiano. Eu vou além. Nossa, PAA com o professor Altigran foi divertido. E parte daqueles conhecimentos que a gente aprende lá em PAA são coisas que eu uso hoje. Divisão e conquista. Vamos lá. O que você vai fazer quando você tem múltiplos servidores, múltiplas DGX? Você vai dividir a computação entre os diversos dispositivos, entre diversos GPUs, certo? O Mesh Sort fica muito mais rápido se você dividir. Eu vou colocar isso na GPU A e na GPU B aqui, certo? Então fica a minha dica. Parece meu manjado a resposta, mas eu sugiro fortemente assim, os cursos aqui de MMD. A MMD 1 e 2 me ajudaram muito assim, para aprender o que eu sei hoje. Não, muito obrigado. Então, só para encerrar, o Lucas também tem uma ligação especial com o Super,
No nosso primeiro ano, o Lucas ele nos apoiou como uma espécie de monitor voluntário, né? Ele acompanhou uma das minhas equipes. Então, temos mesmo uma ligação, né, Lucas? Bem no início, foi na época da pandemia, e a ajuda do Lucas foi uma ajuda bastante importante. E até hoje, de vez em quando, eu peço para os alunos, se vocês têm alguma dúvida, entrem em contato com o Lucas. E o Lucas é sempre muito solícito, muito acessível. Então, eu gostaria de agradecer, creio que não haja mais perguntas. Mais alguém que queira fazer pergunta? Se não, eu gostaria de agradecer em nome da Supertech Week, da organização, a palestra do Lucas. Certamente ajudou bastante. Aqueles que têm um pouco mais de experiência em rodar experimentos de aprendizado de máquina certamente se identificaram muito com várias das situações relatadas aqui pelo Lucas. A gente espera estreitar essa nossa relação com o CID, até mesmo para poder utilizar essa infraestrutura, que é uma infraestrutura que realmente faz muita falta para a gente. Os nossos alunos, tanto do Super quanto alunos da pós-graduação, certamente teriam bastante experimentos para rodar em uma máquina como o Yara. Então, a gente espera conseguir estreitar essa proximidade, essa relação com o CID e conseguir desenvolver alguns projetos. Temos alguns alunos que, assim como o Lucas, que ainda é nosso aluno do PPGI, temos alunos de graduação que atuam lá no CID. Então, a gente está próximo, né? Nós temos contatos próximos, só falta estreitar um pouquinho mais. Então, Lucas, em nome da organização da Supertech, que eu queria te dar essa lembrança, te agradecer, gostaria de pedir uma salva de palmas para o Lucas.